Dando continuidade à nossa aula, anteriormente falamos sobre pesquisa bibliográfica e agora vamos falar sobre investigação científica, procedimentos. Ou seja, quais são os procedimentos básicos para você se fazer uma investigação científica. Então, são algumas dicas importantes aí para vocês. Com certeza vocês vão precisar aí no trabalho aí de vocês aí, ok? Então, procedimentos para investigação científica. Então, esses procedimentos eles se dividem em 4 partes. Primeiro é a escolha do assunto. Segundo, organização da pesquisa. Terceiro, execução da pesquisa de campo, tá? Ou de laboratório, tá? Ou seja, de qualquer forma, a execução da pesquisa. E quarto, redação do relatório. Esse relatório, a gente está se referindo aqui, pode ser o quê? Uma tese de doutorado, pode ser uma dissertação, pode ser uma monografia, pode ser uma redação de um artigo científico. Alguns cursos eles exigem, como trabalho de conclusão, um artigo científico ao invés de uma monografia, né? Tá? Então, primeiro, tá? Segundo passo, que então seria o quê? A escolha do assunto. Então, há muitos assuntos ainda a serem pesquisados, tá? Em diversas áreas de interesse, certo? Mas alguns pontos de reflexão que podem ajudar na escolha. Primeiro é o gosto pessoal do pesquisador. Geralmente o pesquisador ele se interessa mais por um determinado assunto do que por outros assuntos. Então o gosto pessoal do pesquisador é fundamental. Ou seja, você tem que trabalhar com uma coisa que você gosta, que te dá prazer, tá? Tem que ser adequado à capacidade e formação do pesquisador, tá? Eu, por exemplo, fiz mestrado em controle químico de plantas daninhas, fiz doutorado em tecnologia de aplicação, então, por exemplo, não vou querer fazer pesquisa hoje na área de melhoramento vegetal, né? Tá? Que não tem nada a ver comigo, não tenho conhecimento suficiente para pesquisar nessa área. Então tem que estar, a pesquisa tem que estar adequada ao que é a sua capacidade. Pode ser indicado pelo aluno ou professor, orientador. Outra coisa muito importante também, tá? Não é só você ter o interesse em fazer aquela pesquisa, tá? Vamos pegar aí no caso aí do TCC de vocês. Primeira coisa que vocês têm que ver também, tá? Lógico, seu gosto pessoal, mas você tem que ver também se você tem o quê? Vai ter o quê? Professor, tá? Disponível para te orientar, para te orientar. Então, um item extremamente importante, tá? A gente já comentou, eu acho que nas áreas anteriores aí, falou, não, pessoal, o que vocês quiserem pesquisar, tal, para o trabalho aí de conclusão de curso de vocês, primeira coisa que você tem que ver é o que? Se tem orientador disponível. Eu já vi, por exemplo, que tem um professor lá do Centro de Referência de Campo Verde que está com bastante orientados, né? Então não adianta, de repente, você querer fazer pesquisa na área dele, que provavelmente ele não vai ter mais o quê? Não tem mais vaga, já tá lotado, já tem muito orientado, e aí ele não vai dar conta, tá? Outra coisa, a gente está comentando aqui também, quer dizer, considerado disponibilidade do orientador, tá? Acabou de comentar aí, então muito importante. Então, quando se vai escolher o tema, antes procure um professor, tá? Um profissional para você ficar sabendo se tem disponibilidade de um orientador, tá? Para aquela área de seu interesse. Levar em conta o material biográfico disponível, tá? Aqui não só questão de material disponível também, material biográfico, mas também o que é questão de equipamento, laboratório, certo? Considerar o custo da pesquisa, muito importante. Quer dizer, não adianta a gente, de repente, querer fazer uma pesquisa aí que tem um custo muito alto. Hoje a gente sabe aí que a gente está com uma certa restrição de recursos aí, principalmente para ser investido em pesquisa, né? Então a gente tem que se preocupar com esse custo.
Se vai ser um tema, vai ser uma pesquisa também importante, vai contribuir para a ciência, né? Ou seja, é um tema importante, tá? Então se atentar para isso também. E assuntos novos. Procurar sempre estar pesquisando o quê? Assuntos novos, tá? Porque dessa forma você vai estar contribuindo de uma forma mais significativa, de uma forma mais importante aí para a ciência. Quanto à delimitação do assunto, tá? Então você deve delimitar também o assunto. Então o que é isso? Delimitar assunto? É escolher um tópico ou parte a ser focalizada, tá? Objetivo: aprofundar mais estudos sobre o assunto. Então, ou seja, você não procurar não trabalhar com um assunto muito genérico, né? Tá? Pegar um assunto mais específico, certo? Por exemplo, sei lá, fixação de nutrientes, fixação simbiótica de nitrogênio em soja. Então é um termo que já bem delimitado, já bem restrito, né? Certo? Então, como delimitar o assunto? Então, você pode delimitar o assunto de duas formas. Divisão do assunto em partes, estudando-se apenas uma delas. Fixar-se circunstâncias de tempo e espaço limitados para o estudo. Então, você tem para a forma de você delimitar também é você estipular o que? Um prazo, tá? Um prazo. Então, justamente que nós temos aqui, né? Tema amplo, né? Motores elétricos lineares. Então, aqui você já pode delimitar, tá? Dentro desse tema amplo, você delimitar o tema aqui, ó, motores elétricos lineares monofásicos. Então, você já deu uma limitada. Estudo de óleos lubrificantes para motores. Estudo da vida de óleos lubrificantes para motores diesel de tratores agrícolas. Ou seja, você já especificou aí o que? Uma área, né? Tratores agrícolas. Porque você coloca lá, estudo de óleos lubrificantes para motores, todos os motores usam óleo lubrificante, né? Carro, moto, caminhão, tá? Todos, né? Então você tem que fazer o quê? Tem que delimitar o tema. Eu vou trabalhar com lubrificantes para motores de diesel e tratores agrícolas. Avaliação do desmatamento na região de São Vicente. Porque a gente colocou, você precisa delimitar aqui um tempo, ó. Na avaliação do desmatamento na região de São Vicente nos últimos 10 anos. Então já deu uma limitada aí de tempo. Ah, quero delimitar mais um pouco, nos últimos 5 anos. Ah, a região é uma região que ocorre muito incêndio. Ah, pode colocar aí nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos, certo? Vocês podem ver aí, todo ano, né? A gente acompanha aí ao longo aí do período aí de estiagem, período de seca, né? Tá? Toda semana praticamente está sendo divulgado aí na mídia o quê? Os dados anuais o quê? De incêndios no Brasil, né? Tá? No Brasil. Por exemplo, essa semana agora saiu. Focos de incêndio, 12 mil focos de incêndios no Mato Grosso. Isso em apenas um ano. Então, seja, em um ano já dá para você fazer um trabalho muito bom aí, tá? Se eu avaliar, quero avaliar a incidência de incêndio no estado do Mato Grosso em 2021. Você já vai ter muita informação, tá? Um outro tema amplo também aqui, avaliação do aumento do número de cursos no IFMT Campo São Vicente. Então, tema delimitado, avaliação do aumento do número de cursos no IFMT Campo São Vicente nos últimos 10 anos. Tá? Nos últimos 10 anos. Beleza? Então, sempre tem que delimitar o que é o tempo. Não trabalhar o que é com tema muito genérico. Que fica muito mais difícil você chegar a uma conclusão, né? E também o leque de informação também vai ser muito grande, vai ter muito grande, certo? Então você vai ter uma certa dificuldade aí, depende, para você discutir os seus resultados e também chegar o que é a uma conclusão. Formulação de problemas é um outro passo, né? Então, o que é a formulação de problemas? É a transformação do tema escolhido em problemas, ou seja, a dificuldade teórica ou prática que se deve encontrar uma solução. Então, a vantagem de você formular um problema facilita encontrar a resposta que se procura, dá ao pesquisador uma reflexão sobre o assunto, facilita o levantamento biográfico, facilita a coleta de dados, dá mais objetividade aos apontamentos que serão tomados. Então, sempre formular o que? Um problema.
tá? Pesquisa biográfica tem como objetivo encontrar respostas aos problemas formulados através de documentos biográficos. Então, a gente já comentou na aula anterior, né? Lá quando a gente falou sobre pesquisa biográfica, então, ou revisão biográfica, né? Tá? Então, onde buscar? A gente já deu lá várias dicas, né? Tá? Mas pode ser o quê? Manuscritos, livros, revistas, boletins, jornais, microfilmes, internet, diversos, mapas, desenhos, certo? Então, ou seja, depende muito do assunto que você vai trabalhar, tá? Do assunto que você vai trabalhar. Então, você tem aí várias fontes aí de pesquisa. Descrição do objetivo da pesquisa. Então, sempre você vai formular lá um objetivo, tá? Então, ele comentou lá anteriormente lá, suponha de repente, você vai fazer aí um trabalho aí de avaliação da fixação simbiótica de nitrogênio em soja, tá? Determinar, né? Então, objetivo, tá? Objetivo, você vai avaliar, né? Avaliar a fixação simbiótica de nitrogênio em soja, tá? Na aula mais para frente aí, nós vamos estar comentando, tá? A gente vai estar passando para vocês aí como se formular um objetivo. Como se formular um objetivo geral. Então, geralmente, o objetivo geral você trabalha com apenas um, você recomenda trabalhar com apenas um objetivo geral, e objetivo específico você pode trabalhar com vários objetivos, tá? Esse objetivo específico é você pegar lá aquele objetivo geral e destrinchá-lo em vários objetivos menores, né? Tá? Então são os objetivos específicos. Mas a gente vai estar, mais para frente, vai estar tendo uma aula aí só sobre, que vai abordar bem essa parte aí, elaboração de objetivos, quais os verbos que são mais recomendados, ok? Hipótese é a resposta que você espera obter para a sua pesquisa, tá? Então, por exemplo, um exemplo aí de hipótese. Lá lá atrás, né? Que a gente comentou aqui na delimitação do tema, por exemplo, aqui, ó, avaliação do aumento do número de cursos no IFMT Campus São Vicente nos últimos 10 anos. Então, lá na sua hipótese, você vai colocar, supõe-se que houve um aumento do número de alunos no Campus São Vicente nos últimos 10 anos. Tá? Então, você formula uma hipótese. Tá? Não sei se já fizeram estatística, se não fizeram, vocês vão fazer ainda. Então, na estatística, vocês já vão aprender muito bem como se formular uma hipótese, lá, o H0, né? Tá? Então, é muito importante também, quando você vai escrever o seu projeto, você colocar lá a sua hipótese, né? Então, a hipótese deve facilitar o ensaio experimental, não podem apresentar com falhas como indefinida, tá? Tem que ser restritas, alusivas a condições irrealizáveis, certo? Outra coisa importante também, variáveis, tá? Essa aqui vocês vão ver muito bem na estatística também, né? Tá? Então, o que é uma variável? É qualquer quantidade ou característica que pode, né, possuir diferentes valores numéricos, certo? Então, nós temos a variável independente, que é a variável x, né, aquela que influencia, determina, condição ou causa para a ocorrência de determinada resposta. Variável dependente, variável y, consiste na resposta que ocorrem em virtude dos diferentes valores que a variável independente pode assumir. Tá? Exemplo, o comprimento e o peso dos animais dependem da idade. Então, x, idade, tá? Ou seja, que é a variável independente, y, comprimento ou peso. A maior pequenação da pelagem dos animais, tá? Então a variável independente, né, pode proporcionar a menor adaptação em climas quentes. Ok? Então, muito importante também. Definição da população da pesquisa, amostra, certo? Então a gente tem que ter lá na nossa pesquisa, tá? Quando a gente vai escrever lá um projeto, a gente vai formular, a gente tem que determinar o quê? A gente tem que ter lá um número mínimo de amostra. Para quê? Para você, número de amostra e número também de repetições, para que você tenha um dado, tá? Estatístico, um resultado que confiável, tá? É uma parte da população que se espera seja representativa da mesma, tá? Seja representativa da mesma. Ok, pessoal? Então era isso aí. Qualquer coisa estamos à disposição.